Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o Luiz. Sou o Douglas. Sou o Roger. Sou o João Chico. Então a gente veio aqui fechar esse dia, né, com o último trabalho de hoje, que é um robô de alto equilíbrio. A gente pode mostrar na câmera? Pode. Aqui, ó. Todo mundo vê. Marketing. Pode passar. Aí, legal. Então, eu queria, antes de começar introduzindo, eu queria contextualizar uma coisa para vocês. Isso aí era para significar ser um robô garçom. Porém, eu não sei se vocês já viram ou presenciaram algum robô garçom alguma vez, que já existe, né? Já é algo implantado em alguns restaurantes por aí, lá no Japão, majoritariamente. E eles não utilizam o sistema de equilíbrio, na maioria das vezes. Por conta que seria mais estável eles terem 4 rodas para levar os alimentos para as pessoas, de forma que não tem esse problema, né? Esse risco de balançar e, imagina, cair a comida toda, o prato do cliente todo no chão. Então, por que a gente resolveu abordar esse robô, dessa forma que ele está aí? Porque o nosso projeto proposto antes, bem no comecinho, foi fazer uma bandeja para o garçom, onde essa bandeja teria o sistema de controle de estabilização, um PID. Porém, por inviabilidade econômica, a gente resolveu montar essa bandeja na forma de robô. Então, também por conta que os motores que a gente propunha utilizar era muito caro, não vendia aqui no Brasil, e por inviabilidade econômica resolveu fazer dessa forma, certo? Então, vou começar falando dos objetos de estudo que a gente vai abordar, que a gente abordou no nosso TCC, que foram o sistema de controle PID, que vocês vão ver mais para frente, mais aprofundado pelo Roger, que é um sistema de controle que não se baseia só no equilíbrio, ele é muito maior do que só um robô de alto equilíbrio. Vocês vão ver vários exemplos que exemplificam isso, que eu falei agora. E bom, além disso a gente abordou o Arduino Uno como componente principal de controle para automação, que no caso está sendo para fazer a estabilização do robô. E também o sensor de giroscópio acelerômetro, que está fazendo toda a captação dos valores do ângulo, da velocidade dos motores, que vai ser captado pelo acelerômetro. E ele vai pegar todos esses valores e mandar para o Arduino para ele fazer o cálculo do PID mais para frente. A função básica dele, como o próprio nome já é bem autoexplicativo, é equilibrar a si mesmo sem a interferência de qualquer pessoa. Então, por exemplo, se eu ligar ele aqui agora, ele tende a se equilibrar, mesmo sem eu controlá-lo ele pelo smartphone, certo? Bom, a justificativa que a gente quis abordar esse sistema de controle PID, a estabilização de fato, foi mostrar a relevância dela em relação ao nosso cotidiano. Porque, na conclusão, a gente vai abordar um consenso de que como essas tecnologias podem afetar ainda nosso cotidiano, que temos várias que já afetam e como afetará no futuro, certo? Então, é isso, pode passar. Além dessas, a gente resolveu abordar com mais ênfase o sistema de controle PID. Esses outros dois aqui era só para exemplificar como funciona a conexão do Bluetooth em relação à comunicação dele com o Arduino e o sistema I2C, que está ligado ao giroscópio acelerômetro e ao display, como que está fazendo essa comunicação, certo? Bom, como objetivo geral do projeto, a gente obviamente fizemos um garçom para melhorar a demanda do mercado de trabalho no setor gastronômico. Ou seja, e assim como o Luiz citou, já é possível notar esse processo hoje em dia na atualidade, como em plataformas petrolíferas, navios e drones. Nos drones, esse sistema de controle PID ele é realizado para suavizar os movimentos do drone quando ele está no alto. E navios, o navio quando ele está com a âncora lá embaixo, apesar de ele estar estabilizado parado, a onda não para, ou seja, esse sistema de controle é capaz de estabilizar ele conforme as batidas das ondas. Bom, esse é o sistema de controle que a gente usou. Ele também é muito conhecido como o algoritmo PID. Ele, basicamente, PID são 3 letras distintas de 3 palavras diferentes: proporcional, integral e derivativo.
Ele é um algoritmo muito usado em sistemas por realimentação. Esse aqui é o cálculo. No nosso caso, o nosso cálculo está sendo feito basicamente pelo Arduino. A gente manda as informações para o Arduino e ele calcula para a gente e já nos entrega o cálculo feito. Pode passar, gente. Esse aqui é um exemplo de como o sistema PID dele funciona. Aqui, o PID ele capta o erro, que seria chamado de PV. Ele assume aquele erro como algo que ele está na posição inicial, e aí a gente tem o set point, que é o ponto-alvo, o lugar onde ele se equilibra, no caso do nosso robô. Ele vai fazer esse cálculo, ele vai receber as informações em que ele está, ele vai chegar aqui nesse ponto, que é o ponto em que ele vai buscar o equilíbrio. Vale ressaltar que o PID ele não existe completamente no mundo real. Você nunca vai encontrar um robô que consiga se estabilizar exatamente, e ele para exatamente naquele ponto. Ele sempre vai chegar o mais próximo possível. O proporcional ele vai detectar isso, ele vai até aquele lugar. O integral ele vai basicamente manter aquilo, e o derivativo ele vai sempre verificar se houve oscilação, se houve algum erro, se ele saiu daquela posição inicial, da posição que ele deveria estar e voltou, então ele remanda para o P e assim por diante, consecutivamente, até ele repetir esse processo várias e várias vezes. Por isso que é muito chamado de sistema por realimentação. Bom, ele não explicou, mas esse aqui é uma aplicação do PID em um sistema de temperatura. Só isso. Falarei um pouco agora sobre as comunicações que nós utilizamos no nosso projeto. A comunicação em 2C e o ART, que basicamente são comunicações seriais que facilitam a comunicação de dispositivos de um ou mais dispositivos. Aqui temos a comunicação em 2C, que necessita sempre de um master, um dispositivo mestre, que envia, solicita os dados necessários que ele pede, e temos os escravos, que são os dispositivos que geram o dado ao mestre. No caso, no nosso projeto, o mestre é o Arduino, né? E os escravos são o display e o nosso MPU. E no caso aqui temos também a conexão ART, que é a conexão do Bluetooth, e nós usamos a Halp Duplex, que é quando os dois dispositivos, um transmite e o outro recebe e vice-versa. O outro transmite e o outro recebe também. Pode passar. Aí agora eu vou falar um pouco do funcionamento. Que a partir do momento que nós ativamos o botão, o display acende e tem até sair as letras, tem um delay que ativa através da ponte H os motores das rodas. Deu para mostrar aí na câmera? Vou mostrar aqui. Ó. Ele falou que é a chave, on-off. E quando a gente liga ela, o display aciona, mostra o logo da FEB, o nome do robô. E aí, quando ele termina essa sequência de textos, como se fosse um celular ligando, sabe? Quando você liga o celular, aparece o logo da marca, até ligar. Aí ele começa a estabilizar logo após que termina esse ciclo. Certo? Após isso temos, quando ativa o botão, temos a bateria de 7,4 volts, alimenta a ponte H, né, os motores, deixando eles aptos ao movimento, e temos a alimentação ao Arduino, que a partir do momento que chega a tensão de 7,4 no Arduino, o regulador de tensão diminui aos 5 volts, e a partir disso nós podemos gerar a tensão nos outros dispositivos. Aqui temos o dispositivo Bluetooth, aqui é a comunicação ART, que vai até o RX, que é o RX e o TX. Aqui temos o MPU, né, o giroscópio, e o display. Isso. Com isso eu vou realizar a estabilização. Aqui são alguns materiais que a gente utilizou. A bateria, que fornece 7,4 volts. Os motores, que são DC. E as rodas, que já veio junto na compra. Tem o display OLED, que foi mostrado na câmera. Tem o Arduino Uno, que o Luiz explicou no começo. Ele é o controlador lá. E tem o giroscópio e o acelerômetro. Bom, agora, falando das dificuldades que enfrentamos durante o desenvolvimento do projeto, a gente passou por várias. A gente teve que
mudar a estrutura do zero, fazer um robô do zero, que infelizmente deu certo. Infelizmente deu certo isso aí, essa mini versão. Mas, bom, tivemos uma dificuldade na arquitetura, precisamos fazer a reformulação dele. Qual motivo? O robô estava muito pesado, o centro de massa dele estava todo estabilizado, então ele não conseguia realizar a função principal dele, que é estabilizar. Então a gente precisou montar outra, uma versão menor, que concentrasse toda a massa do circuito, do objeto que pode ser posto em cima dele, bem no meio, assim. Como é uma caixa, é bem mais fácil de centralizar o peso dentro desse espaço pequeno. Outra dificuldade foi da estabilização, por conta do peso da arquitetura que eu falava, e conforme a gente foi mudando e fazendo, a estabilização se tornou bem mais fácil de encontrar, o robô conseguiu estabilizar. A outra dificuldade foi na programação. Se você parar para pensar, todas as dificuldades foram relacionadas à arquitetura. Se não fosse a arquitetura pesando, tivesse mal feita, a gente ia conseguir realizar todos esses daqui de uma vez só, sem nenhum problema. Mas com a reformulação da estrutura, em consequência disso, a programação se tornou muito mais fácil. O robô conseguiu entender os valores que a gente colocou de maneira ótima, ele conseguiu responder bem, e é isso, ele conseguiu realizar a sua função. Aqui era o que o robô era para ser. Se você parar para perceber, ele está bem maior. Ele usava 3 plataformas de MDF. A gente utilizava 3 plataformas de MDF e 4 parafusos que pesavam bastante, além da própria peso da plataforma e do circuito. E com isso, o centro de massa dele estava bem desestabilizado, desproporcional. E aí ele não conseguia fazer a estabilização. Ele até conseguia, mas com o auxílio das nossas mãos, né? Ele ia para um lado, você jogava, mas ele não conseguia retornar para o ponto inicial. E aqui é o que é atualmente, que é bem menor, mas ele consegue realizar essa função também, de estabilizar. Eu vou falar um pouco do trabalho. Como vocês podem ver, não é algo muito complexo de entender. Ele consiste basicamente em se autoequilibrar sem interferência humana, como existe no começo. E o intuito dele é facilitar o cotidiano, tipo, a facilitação do cotidiano, tipo, a levar um copo, como o Luiz citou, o robô garçom, tipo, fazer coisas simples que a gente às vezes não quer fazer. A gente optou para fazer no âmbito gastronômico, com o robô garçom, tipo, lá na Europa, no Japão já existe, ele já tem a funcionalidade de alguns restaurantes, e aqui no Brasil seria difícil ver. Aí a gente optou trazer para cá possa se expandir e acabar indo para o mercado de trabalho. Bom, é exatamente isso que ele falou. Aqui são os preços dos componentes. O Arduino Uno foi R$ 35,00, o display OLED foi R$ 33,75 e o giroscópio acelerômetro foi R$ 18,90. Os restos são os mais básicos, tipo, não precisa ser citado, esses aqui são os mais importantes. E é isso. Bom, antes de bater palma, o que ele quis dizer com levar esse robô aqui para o Brasil para o mercado de trabalho? Bom, o objetivo desse projeto é relacionado a estabilizar a si mesmo. Esse é o objetivo que a gente quis trazer desde o começo, mostrar uma automação que teria ênfase em um sistema de controle. O sistema de controle escolhido foi o de se autoequilibrar, do equilíbrio. Com isso, a gente quis levar essa ideia de robô para não ser só um robô, para ser só um brinquedo. Imagina ser comercializado isso como um brinquedo. A gente quis trazer para outras áreas que tem a ver com o mercado de trabalho. Porque imaginem só, um robô garçom, sendo distribuído aqui no Brasil. Vamos imaginar um cenário que não tem desvalorização aqui, enfim, que é um cenário top, onde todos os microempresários que têm restaurante conseguiriam a possibilidade de garantir o estabelecimento desses robôs e para substituir a manufatura, né? E com isso, acontecer o barateamento da produção, né, desses robôs, porque seria bem mais barato manter eles que, por exemplo, na Europa, um garçom. Tudo bem que eu estou pegando o valor do euro e convertendo para real, mas a gente está contando o custo de vida. Lá eles ganham de 10 a 20 mil, né? 10 a 20 mil reais se eu converter para real. Então, é meio tentador, assim. Você prefere um robô que não precisa pagar caixinha para ele quando ele chega na sua mesa, não precisa pagar taxa, não
precisa pagar o salário dele, não precisa pagar transporte, não precisa pagar nenhum direito a ele porque ele é um robô. Ele não tem sentimento, ele não sente nada. Tudo bem que teria a desvantagem dos trabalhadores serem mandados embora, ser substituídos pelas máquinas. Porém, e como acontecendo nas revoluções industriais, a gente está cada vez se adaptando para que isso aconteça, as máquinas tomem o lugar. Tudo bem que é um cenário bem utópico isso acontecer, mas as pessoas têm que se adaptar cada vez mais. Tem que se adaptar cada vez mais para conseguir se adaptar cada vez mais para Estabiliza sem o módulo do ele consegue estabilizar sozinho. Ele tá tremendo já. Eu acho que não dá pra colocar um peso muito grande nele, porque senão ele suporta até 400, até 500 gramas, mais ou menos. Até 500 gramas. Aguenta sem prejudicar ele. Agradecimento. Tá invertido.